O tema de hoje é vale o quanto custa? Vamos ler em Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e, nesse tempo, não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Essa é a realidade do povo que foi retirado do Egito, e vocês já perceberam que eu amo muito essa história, né? Ela é cenário de muitas pregações, na verdade, porque é a libertação do mundo e a entrada a uma nova realidade que é a nossa vida, é a nossa história, né? Não somos aqueles judeus que saímos do Egito, mas somos cristãos que saímos do mundo, que representa o Egito. Então esse versículo que fala do zelo, do cuidado de Deus para o povo, que durante 40 anos e mais alguns dias, né, eles foram cuidados por Deus. Eles tiveram um kit de sobrevivência que não acabava. Além das roupas, e eu quero crer ainda que as sandálias cresciam nos pés, porque alguns, né, mais velhos já o pé não crescia, mas havia algumas crianças e adolescentes. Então eu quero crer que além de não se gastar, provavelmente até crescia. E além disso também eles tinham pão, tinha um maná que estava ali, né, que Deus mandava para que eles pudessem comer. Então nós acompanhamos a trajetória do povo de Israel no deserto e vemos como Deus cuidadosamente cuidou dos detalhes, né? Ele foi intencional em cada detalhe. Não apenas isso, não apenas as vestes, não apenas as sandálias, não apenas o pão. Também, você sabe que o deserto no Oriente Médio, o calor é terrível durante o dia e existe um contraste de temperatura quando anoitece, porque fica um frio muito grande. Então, durante o dia existia uma coluna, uma nuvem que refrescava aquele povo. Não apenas servia de guia, de direção, porque aquela nuvem, quando se movia, o povo levantava acampamento e começava a andar, mas também quando ela servia para refrescar o povo. E de noite, aquela mesma nuvem se tornava num aspecto de fogo e aquecia aquele povo. Então, Deus estava protegendo, Deus estava conduzindo, Deus estava alimentando, Deus estava suprindo cada dia daquela jornada no deserto, no caminho no deserto ao qual Deus estava estabelecendo. Então, o povo de Israel estava debaixo de um cuidado específico de Deus, porém esse cuidado era temporário. Por quê? Porque eles não tinham como fazer uma lavoura, cuidar das coisas, então eles estavam ali de passagem, e por conta desse momento e desse propósito, esse cuidado específico era temporário. Deus providenciava tudo para eles. E foi nessa mesma atmosfera onde nada custava a eles. Nada custava a eles. Era tudo 0800. É tudo no Vasco, né? Tudo free. Nada custava aquele povo. E foi exatamente nessa atmosfera que muitos não valorizaram o que Deus estava fazendo. Existe um ditado, infelizmente em muitos casos é verdade, que o brasileiro só valoriza aquilo que, ou quando toca no bolso, quando custa algo. E eles não eram brasileiros, mas eles não valorizaram, e eu não sei exatamente se é porque era de graça, mas eles não valorizaram aquilo que Deus estava fazendo, mesmo que não custasse. E não valorizaram a ponto de murmurarem contra o Senhor não poucas vezes. Se existia um povo que deu na trave, e num tempo específico foi o povo de Israel no Egito. Meu Deus do céu, parecia os crentes de hoje em dia. Eles reclamavam de tudo. Era um tempo, era um processo. A distância do Egito até Canaã era aproximadamente 470, 480 quilômetros. Se fossem apenas adultos, ou se fosse o Du e a Dani, né, correndo, 4 dias. 5 dias, né, correndo mais tempo. Se fosse o Alex, já iria ir para uns 8 dias. Se fosse, né, já um povo andando ininterruptamente 11 dias, mas levaram aproximadamente 40 dias. Por quê? Porque haviam animais, haviam crianças, haviam mulheres grávidas, e eles tinham que parar, daí armavam o acampamento, e o acampamento era todo com tendas,
armavam também o tabernáculo ali no meio. Então, quando a nuvem se movia, eles tinham que desarmar tudo aquilo ali e continuar andando. Então, demorou muito mais tempo do que naturalmente alguém levaria para percorrer do Egito a Canaã, ou a Cades Barneia, que era a cidade da onde os espias foram enviados para espiar a cidade de Canaã. Então foi aproximadamente isso, sem contar o fato de que Miriam ficou isolada fora do acampamento 7 dias, né? E eles esperaram ela retornar para o acampamento para depois seguir viagem. Então, provavelmente até mais do que 40, mas cremos em 40 por causa da simbologia em torno dos 40 dias de caminhada, com os 40 dias de espionagem, com os 40 anos de peregrinação / vagabundagem, porque foi isso que aconteceu no deserto, também paralelo aos 40 dias de Jesus sendo tentado no deserto. Então a gente crê que 40 dias foram o tempo que eles levaram até lá, até chegar em Cades Barneia. Mas por causa do seu coração, porque eles não valorizavam, porque eles não entendiam que valia o quanto lhes custava, ainda que não lhes custasse muito, eles saíram de Cades Barneia, se voltaram para o deserto de Padã e permaneceram 40 anos rodando, porque eles não entendiam o quanto custava, ou o valor daquilo que custava. Em Números 21, versículo 4, nós vamos ler uma das insatisfações do povo. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho. Impaciente por quê? Qual que era a condição deles antes de saírem para o deserto? Qual o motivo que um povo escravo por 400 anos teria de ser impaciente? Talvez eles seriam como o burro de Shrek: a gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou. Ou até algum dos nossos filhos, quando a gente faz uma viagem e eles não sabem o caminho, eles se tornam impacientes e nos tornando também impacientes juntamente com eles. Versículo 5: E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos tiraram do Egito? Ou seja, ser escravo estava bom. Ser oprimido estava muito bom. Olha a mentalidade. Se nós não entendermos de fato se vale o quanto custa, nós não entenderemos aquilo que Deus está nos apresentando. Por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Eles estavam passando fome no deserto? Não. Já estamos enjoados dessa comida ruim. Outras versões, já estamos enfastiados desse pão vil. Quem que estava provendo aquele pão para o povo? Deus. Qual era o compromisso de Deus tirar aquele povo do Egito? Compromisso com a sua palavra. Porque ele tinha dito que tiraria o povo dali e levaria para uma terra que mana leite e mel. Não é Guaratuba, né? Mas era Canaã. Então Deus estava fazendo isso porque entendia que naquele momento eles precisavam. Não dava para eles ficarem fazendo lavoura, fazendo tantas coisas que atrasariam o processo. Mas a insatisfação deles, a reclamação eram tantas que o processo que Deus estava fazendo eles passar parecia injusto. Não parece muitas vezes que o processo que nós passamos não é injusto? Por que estou passando por isso? Nossa, é muito injusto. Por que estou passando por isso? Será que Deus não está vendo? Eu sou dizimista, por que eu estou passando por essa situação? Você é dizimista, querido? Vou lhe falar o que Deus falou a Jó. O que deu o homem a mim para que eu tenha que retribuí-lo? O que deu primeiro, né? Primeiro, o homem a mim para que eu tenha que retribuí-lo como se eu estivesse devendo. Na verdade, Deus nos deu primeiro todas as coisas. Dizimar e ofertar é honra e gratidão, no mínimo. No mínimo. Porque Ele nos confiou coisas primeiro. Ele nos deu coisas, recursos e nos confiou
como mordomos dos recursos que Ele tem colocado na nossa mão. E muitas vezes a gente passa por uma situação e a gente vai reclamar: Senhor, mas eu sou dizimista na sua casa. Ainda bem que Deus não sou eu. Eu falo, você não faz mais do que a sua obrigação. Mas não é obrigação, é honra. Alex, não é obrigado. Se você faz obrigado, querido, você não faz com o coração nem com o intelecto. Você faz apenas com o ouvido, porque falaram para fazer. Então nós precisamos entender que Deus sempre fez primeiro. E essas insatisfações faziam com que eles pensassem que era injusto o que eles passavam, a ponto de sentirem saudades do Egito. Quantos aqui têm saudades da época que eram oprimidos pelo diabo? Eu vou levantar minha mão porque não quero nem eu fazer parte disso. Quantos aqui sentem saudades do tempo que estavam afastados do propósito de Cristo? Quantos aqui sentem saudades da época em que estavam chorando terrivelmente pela conversão do filho que estava nas drogas, do marido que estava bêbado, da mulher que estava doida? Glória a Deus que Deus ouve as nossas orações, mas ninguém sente saudade do tempo de opressão, a não ser que a nossa mentalidade esteja totalmente equivocada, como estava desse povo. Números 11, capítulo 4, Números capítulo 11, versículo 4, diz assim: e o populacho, ou a população, né? Não sei porque usar umas palavras difíceis. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez. Geração mimizenta. Começaram a agir com vitimismo. Quem nos dará carne para comer? Qual que é a posição do vítima? Apontando sempre para uma solução externa. Sempre responsabilizando alguém de fazer algo. Essa é a posição de vítima, da mentalidade de escravo. Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça? De graça? Faraó, na época de José, que foi quando Jacó chegou ao Egito, que receberam uma terra, a terra de Goshen, para ficar ali e habitar. Eles chegaram como estrangeiros, porém recebidos, convidados a ficar, na verdade, por conta de José. Morrendo José e o faraó, que era da época de José, veio um outro faraó que impôs rigor e peso sobre o trabalho dos israelitas, a ponto de escravizá-los e dobrar o peso do trabalho deles. Eles falavam: vocês só estavam fazendo os tijolos, agora vocês vão pegar palha e buscar a palha, fazer o fogo, queimar os tijolos, levar os tijolos e montar as edificações. Eu falei: mas senhor, a gente já só fazia isso. Não, agora vocês vão fazer isso e o trabalho dos outros. Nós vamos dobrar o peso do trabalho de vocês. Para que na insatisfação, quando eles estavam recebendo tudo de Deus, de graça de Deus, eles olham com saudade do Egito e dizem: lembramos dos peixes que comiam de graça, que comíamos de graça. De graça era o momento que eles estavam vivendo ali. Não era o Egito, era ali que eram de graça. Era ali que eles estavam sendo cuidados, não havia opressão, eles não estavam nem passando calor, queridos. Eles não estavam perdidos porque estavam sendo guiados pela nuvem. Só que a insatisfação, a ingratidão do coração fez com que eles lembrassem dos, entre aspas, em negrito, benefícios do Egito, mas esquecessem dos benefícios de Deus. E muitas vezes agimos assim. A nossa insatisfação, a nossa ingratidão, a nossa impaciência faz com que a gente esqueça dos benefícios de Deus e sinta saudade dos benefícios do Egito. Quer uma prova? Existem muitas pessoas que, quando elas contam o seu testemunho, brilham os olhos. Eu falei: meu Deus, irmão, parece que você está contando do teu passado com tanta saudade, com tanto brilho nos olhos. Será que, você não está colocando em escala de prioridade assim, errada ou invertendo os valores? Muitas vezes a gente começa a falar do passado e eu fiz isso e aquilo, o coração até palpita um pouco mais. Oh, saudade, perdão, misericórdia.
A insatisfação, a ingratidão vai fazer a gente esquecer dos benefícios do Senhor. Sabe por quê? Porque o benefício nunca vem antes da prova. A bonança nunca vem antes da tempestade. E é por isso que a gente quer chegar ao lugar de bonança, mas bonança é o período de calmaria que vem logo após a tempestade. Nós não queremos a tempestade, nós queremos a bonança. Nós queremos a revelação de Deus, queremos ver a sarça ardente, mas não queremos subir o Sinai. Então é por isso que muitas vezes a gente se sente insatisfeito, porque Deus, cadê a vitória, Senhor, que o Senhor disse que me daria? A Bíblia diz, a vitória é essa, a nossa fé. Se você está procurando um culto da vitória, chegou atrasado, porque Jesus venceu a cruz. Na cruz ele venceu o Satanás, a morte e o pecado. E ele falou, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Se nós temos fé e cremos piamente naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, então nós não teremos vitória, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nele já somos. Se você está procurando o culto da vitória, querido, mentiram para você. Enganaram em troca da sua oferta. A vitória já aconteceu, vivemos hoje o resultado dela. Continuação do versículo 5. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e do alho. Pepino, cara. Pepino. É tudo sinônimo de coisa complicada, né? Faz chorar, dá mau hálito, é problema. Cara, se fosse um banquete, às vezes estavam com saudade da pior parte. Não estou falando que você não tem, né? Fazendo entre parênteses aqui, né? Você que não gosta de legumes ou verduras, né? Não use isso aqui para validar a tua má alimentação. Mas são as coisas mais baratas do mercado. São as coisas que não têm muito valor. Mas por eles não entenderem o valor do processo que Deus estava conduzindo eles estavam lembrando de coisas que nem custavam muito. No meio da sua escravidão, no meio de uma opressão terrível, o preço da liberdade para eles estava sendo banalizado. O processo estava sendo rejeitado, eles estavam se opondo ao que Deus estava fazendo. Não conseguiam entender a soberania de Deus, pois no coração do povo não havia mais entendimento da diferença entre preço e valor. Porque parecem ser as mesmas coisas, mas não são. Peixe de graça, da onde? Da onde? Ao custo de alguns israelitas mortos. Não tem. Ao preço dos meninos que estavam nascendo, exceto Moisés ter sido morto. É esse o preço. É esse o preço que eles estavam dizendo que era de graça. Custou a vida de muita gente, muito israelita, mas eles esqueceram dos benefícios de Deus. Esqueceram dos prejuízos do mundo. Nós só deixamos a Deus, querido. A grande realidade, sabe por que a gente deixa a Deus? Não é porque Deus não faz mais nada, porque Ele já fez muito por nós. Se Ele não desse mais nada para nós, e somente que tivesse acontecido, eu estou falando a palavra somente, não com desdém, mas unicamente, tivesse acontecido a morte de Jesus na cruz, a gente teria motivos por séculos e séculos e séculos para sermos gratos a Deus. Então por que nós nos afastamos de Deus? A grande verdade é, porque esquecemos de quanto prejuízo tivemos no mundo, de quanto foi dolorido sofrer na mão do diabo. Daí a gente esquece, imaginando que o peixe que nós comíamos na mão de Satanás era de graça. E ele nós nos permitimos ser conduzidos a esse. Não é porque Deus não faz, Deus fez muita coisa e continua fazendo. Mas a gente esquece dos benefícios. Lembra de salmista Davi? Bendiga minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor. E eu jamais me esquecerei de nenhum dos seus benefícios. E qual é o benefício de Cristo?
que o que Cristo deu a nós, salvação, eternidade, um novo nome, uma nova história, um novo destino. E muito mais coisas que eu sei que Ele tem feito individualmente na sua vida. Não custava nada a eles esse caminho no deserto. E eles não entenderam o valor do que Deus estava provendo. Preferiram o Egito ainda que o preço fosse opressão e escravidão. Por isso vaguearam por 40 anos. Porque quem não entende o custo da batalha não alcança valores eternos, queridos. Quem não entende o custo do processo não alcança valores eternos. E nós, será que valorizamos aquilo que Deus nos permitiu ter? E é sobre isso que nós vamos falar. Será que valorizamos aquilo que Deus nos permitiu ter? A nossa adoração, ela tem valor? A nossa adoração, ela tem valor? 2 Samuel, capítulo 24, versículo 21. E perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até esse seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, que era onde malhava trigo, né? A fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Tipo, tome de graça, é do Senhor. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais, a canga dos bois para a lenha. Pegue, sinta-se à vontade. Tudo isto ao rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo preço que vale. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Isso aconteceu logo após Davi recensear, fazer o censo, né? A contagem do povo. E não era uma vontade e uma direção de Deus. Então Deus castigou o povo, mesmo tendo sido pecado somente de Davi. Deus castiga o povo. Pais que estão aqui e líderes que estão aqui, muitas vezes nossa família, ou o povo que nós estamos conduzindo, sofre porque nós tomamos decisões fora da direção de Deus. Voltando para a Bíblia, para o texto. Então ele entende que para que Deus pudesse perdoar, diante do seu arrependimento, ele desejava fazer um sacrifício, que também era tido como adoração. Era um holocausto, óbvio, sacrifício para perdão de pecados, mas que também serviria de adoração. Araúna, entendendo disso, ou sabendo disso, ele oferece de graça tudo que ele precisa. Só que Davi entendia que a sua adoração não era uma mera formalidade ou algo superficial. Ela custa. Qual o valor que nossa adoração tem? Agora mudando a pergunta. Qual é o custo da nossa adoração? Quanto custa? Estamos dispostos a adorar a Jesus? Não importa o que nos proponhamos a fazer? Levantar cedo? Dormir tarde? É um peso? Ou levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos e entender que esse momento de adoração vai custar isso, vai custar a gente não olhar para o lado. E é um custo bem baixo, vamos dizer assim, né? Ou a nossa oferta aqui também é uma adoração, é migalhas. É o que sobra, como se Jesus fosse um pedinte de sinaleiro. Eu vou ver o que sobrou aqui, no meio, aqui no meu carro, no assoalho, no console. Aqui eu tenho uma moeda de 50 centavos e uma de 35 centavos, que eu acho que nem sei se é verdadeira, mas está, ó Jesus. É o que sobrou. Não nos dispomos a agradá-lo com o que nós temos. Nós nos preparamos para tantas coisas, querido. E eu não estou falando que é errado. A gente se prepara até para ir numa clínica e ir ao médico. E eu não estou falando fisicamente falando, embora também é necessário isso. Mas nos preparamos psicologicamente para ir a um exame no Detran, a ir à nossa escola, ao nosso trabalho. Mas muitas vezes para vir nesse lugar, eu falei, cara, se eu não vir, meu líder vai perguntar por que eu não vim. Não como prestação de conta, porque a gente não está aqui batendo um cartão virtual seu, porque você veio ao culto, mas muitas vezes ligamos porque
que você é um cristão e faz parte do DNA do cristão estar em comunidade, adorando ao Senhor Jesus, não vindo aqui pedir algo a Ele. Nós não viemos buscar nada na igreja, nós viemos entregar, querido. Nós viemos entregar a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa vida. Nós viemos aqui entregar tudo a Ele. Para mim, o culto não é o primeiro dia da semana, é o resultado dos outros 6 dias que eu tive. Senhor, eu vim aqui agradecer por tudo que o Senhor me deu. Eu não vim aqui pedir alguma coisa para o resto da minha semana. Eu vim aqui porque eu tive uma semana que o Senhor me guardou, me protegeu. Tive percalços, complicações, mas essa parte, Deus, é cabeçada minha. Mas o restante que foi bom foi provisão sua. Eu vim aqui te adorar, Pai. Eu não preciso de mais nada. Salmo 23, na sua versão real. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque tudo que eu preciso está nele. Tudo que eu preciso está nele. Então, o que me falta? Se eu tenho Cristo, nada falta. Então, quando eu venho para cá, primeiro, é para entregar sacrifícios de louvor e adoração ao Senhor. E segundo, ver vocês. Comunidade. Senso de comunidade, senso de pertencimento, pertencer a uma família. Sabia que cultuar, por isso que nós não cremos no culto solo, solitário, vão cultuar de casa. Eu não gosto de pessoas, então eu tenho uma proposta a lhe fazer. Quer aceitar Jesus? Por quê? Porque Ele chamou um povo. A salvação é individual, mas a manifestação do Deus poderoso é no coletivo. Deus preparou para si um povo. Apocalipse vai dizer que Ele comprou para seu Deus e Pai homens de todo povo, nação, língua e raça, e fez reino e sacerdote. Então foi um povo que Ele comprou. Quando a Bíblia diz não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, nós já aprendemos que congregar não tem a ver com um lugar físico específico, tem a ver em estar juntos. Ir a um life group também é congregar. Estar junto, salmodiando, adorando ao Senhor, fazendo menção do seu nome, lendo a sua palavra, também é congregar. Então, Alex, eu não vou... Eu ouço algumas pessoas, eu não vou mais na igreja. Ele começa a congregar e trazer pessoas para o culto doméstico dele. Igreja, que só não tem uma placa, por enquanto. Eu digo por enquanto porque eu já vi essa história várias vezes. Então Davi entende que a sua adoração não é mera formalidade ou algo superficial. Ele tinha um custo. Eu não vou oferecer a Deus algo que não vai me custar nada. Isso não está ligado a preço, querido. Se na nossa mentalidade a gente ouvir isso e pensar logo em preço, nós estamos com a mentalidade do povo do deserto. Isso tem valor. Isso está ligado a valor. Eu não preciso esperar quem está conduzindo o culto falar: ei, levante as suas mãos. Adore a Deus levantando uma das suas mãos e aleluia, e glória a Deus. A Bíblia diz para a gente adorar a Deus com mãos limpas, com coração puro. Então é com essa intensidade e intencionalidade que eu venho aqui, que eu preciso vir aqui, que nós precisamos vir aqui. Alex, mas vai me custar, eu não... às vezes as pessoas falam: eu vou ficar quietinho porque as pessoas vão pensar que eu sou meio extravagante. A gente era um doido quando o nosso time fazia gol. Tem uns aí que o time nem faz. Nem mundial. Eu nem gosto de futebol. Quem me conhece sabe, né? Eu só entro na zoeira para ver os irmãos sorrindo. A gente ganhava um aumento, meu Deus do céu, uma promoção no trabalho, e glória a Deus por isso, que você receba isso em nome de Jesus. Mas a gente vibrava que nem um doido, já pegava a família, vamos fazer, gastava antes de receber. Mas Jesus conquistou para nós a vida eterna, e a gente vem aqui e fica assim no culto. Porque a gente não sabe muitas vezes se vale o quanto custa, ou o quanto custou. Me perdi. Somos uma geração que se entrega aos poucos como um conta-gotas.
Jesus abriu a comporta dos céus e nós nos entregamos com conta-gotas. Não estamos dispostos a viver uma vida que custe tudo de nós. Sabe por quê? Porque a nossa recompensa em Cristo não é visível. Sabe por que honramos e ainda malemar o nosso trabalho, o nosso emprego? Porque dali 30 dias, alguns 15, né? Dia 20 e dia 5 está caindo na conta. Recebemos até notificação, né? Um peso, veio lá a notificação, ufa, caiu. Mas a recompensa em Cristo não é visível e nem imediata, por isso nós valorizamos mais as coisas terrenas do que as eternas. Só que a Bíblia nos puxa a orelha, ela fala: ei, atentai os seus olhos para aquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Nós precisamos entender que a nossa entrega precisa ser total, porque nós confiamos que aquilo que Ele disse que faria, Ele fará. E uma das coisas é que Ele virá. Nunca houve uma geração que vive seguindo a Cristo e não crê tanto que Ele vai voltar. O assunto é arrebatamento. Algumas pessoas devem falar: eu não vejo mais pessoas pregando sobre arrebatamento. Não é um assunto recorrente nos púlpitos, mas pode ser recorrente na sua leitura, nas suas pesquisas, nos seus estudos, principalmente na sua expectativa. Porque a Bíblia diz do privilégio daqueles que amam a sua vinda. E se eu não ansiar esse dia, se eu não me preparar para esse dia, querido, a minha vida cristã aqui é só formalidade e religiosidade. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E Ele está mais perto, querido. Está mais perto, cada vez está mais perto. Alex, mas eu ouço desde quando minha avó ainda estava viva que Jesus está para voltar. Então significa que Ele está mais perto. Significa que logo, logo nós ouviremos as trombetas soando, tocando, querido. É uma promessa, e se Ele fez tudo o que Ele já fez, como Ele não fará aquilo que Ele prometeu? Nós nos movemos por fé. Fé no que? Naquilo que Ele disse que faria. Não é visível e muitas vezes não será imediato. Mas precisamos nos entregar por completo por essa promessa. Por completo. Segundo, não vou terminar hoje. Com certeza, não é nem provavelmente, é com certeza. A nossa vocação tem valor? Aquilo que você recebeu de Deus como ministério tem valor? Atos capítulo 8, versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Samaria, né? Sempre Samaria. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, Simão aqui não é Simão Pedro, é Simão o mago. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele vai falar isso para quem? O colérico Pedro. Pedro respondeu: que seu dinheiro seja destruído junto com você. Tempo da graça, querido. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Em Samaria havia um homem chamado Simão, codinome o mago. E por conta das suas mágicas e ilusionismo, ele impressionava o povo, desde o mais novo até o mais velho. E eles chamavam ele de o poder de Deus. Chamava esse cara de o poder de Deus. Só que Felipe chega primeiro na cidade e prega o evangelho, por isso que Pedro vai depois. Felipe chega na cidade, prega o evangelho, batiza em nome de Jesus. Então Simão, o mago, ele ouve as palavras, passa a seguir Felipe e se batiza. Mas seu coração ainda estava corrompido. Lembra daquele velha brincadeira, só crente raiz? Eu desci as águas, mas meu braço ficou para fora, irmão. Simão, o mago. Ele queria pagar para ter poder de Deus.
não vivemos numa geração muito diferente. Não. Cantores, pregadores, profetas, cobrando valores exorbitantes para transbordar aquilo que lhes foi dado de graça. A grande mancha do evangelho atual é transformar o evangelho em negócio, queridos. A grande mancha do evangelho atual. Onde o poder, o louvor, a revelação, as profetadas custam caro aos nossos bolsos. É uma enxurrada de profetas que fazem as suas lives a troco de Pix. Eu ouvi uma de um ímpio, na verdade não ouvi diretamente dele, mas um amigo meu ouviu. Que tem uns, eu falei, quanto tempo dura a sua live? Eu falei, até chegar a R$5.000. Quando Jesus disse está consumado, ele disse, ei, o preço, tetelestai significa a dívida foi paga. O preço foi quitado. E usam desse mesmo Jesus. E dessa mesma palavra como subterfúgios, como estratégias de alcançar, não o coração, não a vida, não a alma, mas o bolso. O pior disso é que milhares, centenas de pessoas vão atrás de pessoas assim. Muitos dão palcos, dão púlpitos, dão tempos da sua vida a pessoas assim. Sabe por quê? Porque o povo decidiu não valorizar aquilo que é de graça. Porque não sabe o quanto custou o sacrifício na cruz. Daí pegam uma Bíblia que é de graça. Alex, mas eu paguei por ela. Não vale. Ela vale muito mais do que quanto custa. Alex, eu paguei 250 para uma Bíblia de estudo. Tem? E não tem problema. Vai usar ela na dimensão que ela tem? Compre mesmo. Mas você só paga uma vez por causa dos custos pelos quais ela foi impressa, mas ela é gratuita. Se você não quiser, bibliaonline.com. De graça. Mas preferimos dar ouvidos às pessoas que falam segundo as nossas cobiças. Ao Deus ventre, nós preferimos dar ouvidos às pessoas que falam aquilo que nós gostamos de ouvir, aquilo que confirma a concupiscência do nosso coração. E é esse desejo de fechar a Bíblia e abrir uma live que tem feito esses homens andarem de Porsche por aí, com o dinheiro conquistado pelo nome de Cristo. E nós olhamos, meu Deus do céu, mas estão falando demais desse garotinho de 14 anos, ou estão falando demais da moça do copo Stanley. Pregadores sem Bíblia estão cativando uma nação sem Bíblia. Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheça ao Pai e ao Filho que enviou, que Ele enviou. Como conheceremos ao Pai? Pela palavra de Deus. Então, porque pegam carona em revelácias e profetadas de alguém, preferindo não abrir a Bíblia, mas dar os seus ouvidos, emprestar os seus ouvidos a essas baboseiras que a internet está lotada, é que vivemos um momento onde o maior número de evangélicos em toda a história do Brasil está presente. Nunca tivemos um número de evangélicos tão grande quanto agora. Mais de 40 milhões, bem mais de 40 milhões. Infelizmente, a maioria de nós conhece tão pouco a respeito daquele que nos salvou. Infelizmente, a maioria de nós conhece tão pouco a respeito daquele que entregou a sua vida por nós. Infelizmente, poucos de nós conhecem de fato e de verdade o verbo vivo que desceu do céu e habitou em nós. Não habitou em nós apenas, antes de habitar em nós, andou em nosso meio. Em João 12 vai falar, ele veio para os seus, mas os seus, João 11, mas os seus não receberam. Ele veio para os seus, que era o povo de Deus, os judeus, os israelitas, mas os seus não receberam.
Versículo 12, mas todos quantos receberem deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por que que eles não receberam a Jesus? Porque eles não o conheceram, não o reconheceram como filho de Deus. E por que que eles não reconheceram? Porque seus corações estavam endurecidos quanto à revelação da palavra de Deus. Entendemos a questão de honra, querido, de ofertar na vida de pessoas, de custos de alguns eventos, está tudo ok aí. O que nós estamos falando desses valores exorbitantes, de pessoas que cobram para pregar. A palavra mais ouvida é: quanto que o Senhor cobra para vir pregar num evento? Paz Church, não, nós nunca trouxemos alguém que falasse: ei, para vir é 5 mil, amém? Nós honramos e ofertamos simplesmente as pessoas que decidiram viver para isso. Mas se tem um preço, não tem acordo. Se tem preço, não tem acordo. Não pode haver acordo. O nosso pastor várias vezes disse nesse púlpito: quem cobra por uma noite de intimidade é prostituta. A noiva se relaciona com bases nos valores eternos e princípios da palavra. A nossa vocação não tem preço, ela tem valor. A nossa vocação não tem preço, e para nós aperfeiçoarmos a nossa vocação, aquilo que nós somos chamados para fazer, nós gastamos, e não é pouco, querido. Seja no louvor, seja na pregação, seja em qualquer área onde você é vocacionado por Deus, nós precisamos investir. Por isso que nós somos intencionais em ofertar, faz parte no DNA da nossa igreja, de honrar os profetas que transbordam sobre nós. Mas se ele estabelece um preço, já não existe mais um acordo. Eu organizei muito evento, e isso não é orgulho, isso é informação. Eu já entrei em contatos com cantores hoje que estão cantando no mundo. Só que eles estavam hypados, e essa é uma das coisas terríveis do evangelicalismo hoje. Nós queremos pessoas hypadas, de renome. Precisamos abrilhantar o nosso evento, vamos trazer um pregador de renome. Às vezes ele tem renome porque de fato o cara está buscando a Deus, e Deus quis, de alguma forma, deixar o ministério dele conhecido, através do que Deus está fazendo nele. Mas se ele é de renome, é porque existe um nome sobre todo o nome a qual ele representa. Do contrário, se a fama de um homem é pelo que ele faz, não pelo que Deus faz nele, então essa fama não é cristã, não é verdadeira, não é louvável, não é justa, não é nobre. Mas muitas vezes eu vou no tal lugar porque lá vai ter um pregador de renome. Viajamos quilômetros, enfrentamos filas com várias horas, mas chegamos 15 minutos atrasados no culto da nossa igreja. Dormimos em barracas, acampamos na frente de eventos. Mas no mutirão para varrer a igreja é um parto. Nós fomos, infelizmente, criados numa cultura onde nós nos vangloriamos por não adorar uma estátua, mas adoramos muitas vezes a cantores e pregadores. Nos movimentamos achando que estamos sendo exercitados na fé e caminhando no deserto, mas quando percebemos, estamos sendo levados de carrinho de mão na fé de outra pessoa. É movimentação, mas não produz nada. É movimentação, mas a fé não é exercitada. É movimentação, mas continuamos parados. Eu já ouvi críticas: ei, vocês não convidam muitos pregadores de fora para a sua igreja? Eu falei: cara, ainda tem muita gente aqui que a gente não ouviu. O que foi aquela palavra de domingo passado? 0800. 0800. Não só do domingo passado, mas todos que têm ministrado aqui, a vida que eles têm transbordado. Alex, mas vocês vão às vezes para algumas conferências? Sim, vamos. Existem coisas específicas que nós queremos aprender e nós investimos nisso. Mas nós não sustentamos mercenários da fé, de forma alguma. E vamos combater. A Bíblia diz
para não compactuar com as obras infrutuosas das trevas, antes exponham-nas. As igrejas mais cheias hoje são aquelas que a vitória é imediata, que você vai obter aquilo que você deseja, que aquilo que o seu olho vê e Deus permitiu você tocar, então Ele vai te dar. Deus não precisa de uma igreja cheia de pessoas vazias. Deus precisa e quer encher um povo que é um sacerdote aonde ele estiver. Nós entendemos toda a dinâmica assim de pastoreio, de liderança, de apostolado, entendemos e sabemos que vem do alto. Só que o véu foi rasgado, querido. Quando alguém fala, Alex, eu preciso que você ore pela minha família. Eu falo, você tem orado pela sua família também? Ou a minha oração vai ser a primeira? Porque se a minha for a primeira, você entendeu errado sobre a autoridade. Na sua casa, a autoridade maior é tu. Alex, eu abri um negócio, veio orar por mim. Você já orou? Consagrou a Deus? Buscou a Deus para abrir? Não vem botar nas minhas costas não, querido. Eu vou orar sim, pedir oração e orar um pelos outros é bíblico. Agora, carrinho de mão na fé dos outros, não. O véu foi rasgado porque o acesso foi dado a mim, a você. Todos nós podemos adentrar ao trono da graça, querido. Todos nós podemos adentrar ao trono da graça. Todos nós podemos conhecer o Senhor pessoalmente. Não é um privilégio de poucos, é um privilégio de todos. Por quê? Porque Deus rasgou o véu. Se coloque de pé, por gentileza. A nossa vocação não tem preço e não tem valor, porque quem foi comprado não se vende. Quem foi comprado não se vende. A Bíblia diz, o que vocês receberam de graças vocês transmitam. A sua vocação, ela tem valor, querido, mas ela não tem preço. O que Deus depositou dentro de você, e eu creio que Deus depositou algo dentro de você. Quantos creem que receberam algo de Deus específico? Transborde, compartilhe, entregue. Os outros 2 tópicos ficam para a semana que vem. Caiu o celular, irmão. Feche seus olhos, queridos. Nós falamos de pelo menos 2 itens, adoração e vocação. Entendemos que essas 2 coisas, para que nós pudéssemos ter, ela foi de graça. Ela veio gratuitamente para nós, mas não foi de graça. Custou algo a Jesus. A salvação é de graça, mas não foi de graça, custou algo a Jesus. E assim como no deserto, que Deus confia coisas às pessoas, confiou coisas àquele povo, e eles não souberam valorizar, sentindo saudade, sentindo desejo de voltar ao Egito. E isso custou a eles a vida. Porque nenhum de todos aqueles que reclamaram, assim que chegaram na primeira vez em Cades Barneia, conseguiu 40 anos depois entrar na terra prometida. Nenhum deles. Porque a ingratidão, a inversão de valores, a não percepção daquilo que Deus estava depositando na vida deles, a banalização das coisas que custaram a Deus, mas vieram de graça para nós, endureceu o coração daquele povo. E muitas vezes nessa nossa trajetória, nessa nossa jornada de fé, nós acabamos esquecendo, queridos, os valores eternos de Deus. Nós acabamos deixando passar despercebidos aquilo que Deus fez, imaginando que Jesus nos comprou apenas com um cartão de crédito pago à distância. Não, Ele morreu. Ele morreu ensanguentado numa cruz, custou-lhe a vida. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele custou-lhe o trono, custou-lhe a posição. Ele esvaziou-se de si mesmo.
Então nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos de graça, aquilo que gratuitamente Deus nos deu, custou. Tudo que é de graça para alguém custa para outros. A nossa percepção às vezes de valores, de custos e de preço é tão invertida que nós folgamos com depredação de universidades, de praças públicas, porque é de graça. Tudo que é de graça por acesso custou algo. Sempre custa algo. Nós vemos o caos, principalmente em faculdades públicas, por causa da inversão de valores. É porque é nosso, é de graça. Não, custou algo. E muitas vezes, olhando para a nossa vida, a gente banaliza muitas coisas, achando que só porque é de graça eu posso fazer. Não, custou algo. Custou algo. Custou algo. Possamos colocar nossa adoração diante do Senhor como algo de valor, ainda que nos custe. Ainda que nos custe. E possamos entender que 2, 3 horas numa vez na semana de culto não é muito, e nós nem temos isso. Eu amo a dinâmica de muitos cultos africanos, muitos cultos lá na África, onde pessoas caminham 15, 16 quilômetros para ir a um culto, tendo tido uma refeição naquele dia. A segunda aconteceria após o culto, mas não saberia a hora que aconteceria, porque o culto tinha horário para começar, mas não tinha para terminar, porque eles compreenderam o valor do nome deles está escrito nos céus, está registrado nos céus. Eles entenderam o valor de um rei poderoso, grandioso e soberano se fazer de pecador, para que nós, como pecadores, nos tornássemos filhos desse rei. Quando nós entendemos o valor, querido, daquilo que Cristo tem entregado às nossas mãos, nós não calculamos mais o custo. A salvação é de graça, mas o discipulado verdadeiro custa tudo que nós temos. A salvação é de graça, mas o reino de Deus é conquistado por esforço, não por obras, mas a força, querido. Vai nos custar e precisa nos custar. Nós não precisamos pagar a salvação, ela é gratuita, mas precisamos valorizá-la, porque ela teve um custo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor Deus, em sua presença. Bendizemos o seu santo nome, porque tu és bom, Pai. Tu és um Deus poderoso, tu és um Deus soberano. Pai, perdoa-nos, Senhor, quando nós muitas vezes banalizamos os benefícios que o Senhor tem dado a nós, porque eles estão disponíveis a todo momento, porque eles são de graça, porque se não der nesse culto é no outro culto, porque hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor Deus, quando nós valorizamos muito mais aquilo que os nossos olhos enxergam do que aquilo que não se vê, porém que é eterno. Nos perdoa, Pai, e nos ajuda a compreender o valor, Pai, dos princípios eternos do Senhor. Nos ajuda a compreender, Pai, a dimensão da eternidade que nós passamos a viver agora, Pai. A eternidade, Senhor Deus, não é apenas quando nós morremos, Pai amado. A eternidade, ela começa hoje, Pai, porque nós cremos em Ti. O Senhor disse que se cremos no Senhor, então nós já temos vida eterna, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, nos dá essa perspectiva, essa noção dessa realidade, Pai amado, de que o Senhor já está fazendo algo poderoso. Senhor, tira da nossa mente, Pai amado, o engano que nós aprendemos por muito tempo, que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, chama-se Jesus Cristo. Senhor, tira-nos, Senhor, dessa cultura de sempre esperar algo melhor, Pai. O nosso melhor já existe, a nossa vitória já foi decretada, já foi conquistada na cruz. Nós já vivemos os melhores dias da nossa vida. Sabemos que amanhã será melhor do que hoje, porque amanhã estaremos mais perto da vinda do Senhor.
Mas, Senhor Jesus, se fôssemos, Pai, quantificar o quanto poderíamos melhorar a nossa vida, teríamos piorado ela. Mas, Senhor Deus, ao te encontrar e reconhecer o que o Senhor fez por nós, Pai, e o que o Senhor ainda está fazendo, temos plena convicção de que não existe um outro momento onde gostaríamos de estar do que o momento que estamos na Sua presença, Pai. Os nossos olhos ainda não te contemplam, Pai amado, mas temos uma plena convicção de que o Senhor está aqui. Por isso a nossa adoração, ela não é mediana. Por isso a nossa adoração, Pai amado, ela não é superficial. E nem pode ser, Pai. E nem pode ser mera formalidade. Nós não viemos bater um cartão aqui, Senhor Deus. Não existe um ponto aqui para batermos um cartão. Nós não viemos aqui somente para inglês ver, Pai amado. Nós temos uma plena convicção de que como igreja conseguimos nos encontrar com o Senhor em adoração, Pai. Em adoração, porque aqui é Betel, onde existe, Senhor, uma casa, Pai, uma escada, onde anjos sobem e descem. Não é um lugar físico, mas é um lugar onde o seu povo se encontra. Não estamos falando de paredes, estamos falando de corações, que são como um altar onde o Senhor desce com o seu fogo, com sua chama, e recebe a adoração e o louvor que é estabelecido e oferecido ali. Não viemos aqui, Senhor, apenas passar um tempo, Pai. Viemos porque é um dos momentos mais importantes da nossa vida, Pai. Adorar ao Rei dos Reis como comunidade. Porém não diferente do que fazemos em outros lugares, na nossa casa, no nosso dia a dia. Erigimos aqui um altar de adoração ao santo nome, ao nome que é sobre todo nome, para que o Senhor, Pai, seja e tenha a preeminência. Porque precisamos aprender o valor, Pai, de cada elemento desse culto, Pai, de cada momento, Pai, não uma mera liturgia. Senhor, hoje culto de Santa Ceia, Pai. Senhor, que eu possa aprender o valor que tem esse momento, Pai. Que eu possa me lembrar de quem eu era, Pai. Não como saudades de quem eu era, de que como eu estava na escravidão do Egito. Mas que eu possa, Pai, me lembrar de lugar que eu não posso voltar jamais, que eu não devo voltar jamais. Que ao me lembrar, Pai, da minha vida sem Ti, gere em mim gratidão pelo fato de quem o Senhor está sendo na minha vida. Que eu aprenda os valores do Senhor, dos Seus princípios.
no privilégio de poder ceiar com a minha família, Pai. Que, Pai amado, eu possa ensinar os valores eternos, Pai, para os meus filhos, e eles possam crescer na sua presença. Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, não esquecer dos seus benefícios, que possamos não nos ausentar do lugar que o Senhor tem nos colocado, Pai. Assim como Davi se esqueceu, não indo à guerra e caindo com Betseba, mas que possamos sempre, Pai, sempre olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que possamos sempre olhar para Ti, Pai amado, e que isso possa conduzir a nossa vida, assim como aquela nuvem conduzia aquele povo no deserto. Que a nossa vida em Ti, Senhor Deus, seja estabelecida como uma casa que é edificada sobre a rocha. Em nome do Seu Filho Jesus, abençoe, Pai, cada vida aqui, Deus. Abençoe, Senhor Deus, cada um aqui, Pai. Eu sei que não viemos aqui para receber, mas o Senhor não fica devedor a ninguém, Pai. Por isso que eu estou te pedindo, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida, a família, a semana de cada pessoa aqui. Que durante essa semana, Pai amado, possamos aprender cada vez mais, Senhor Deus, o valor de cada coisa que o Senhor tem dado à nossa vida. E que jamais venhamos a colocar as coisas antigas mais valiosas, Pai, do que as coisas novas que recebemos do Senhor, Pai. Senhor Deus, abençoe seus filhos, dá a eles uma excelente semana. Dá a eles, Senhor Deus, dias esplêndidos e poderosos na sua presença, Pai. Que eles não vivam como tivessem buscando mais uma bênção, mas eles vivam como sendo abençoados por Ti, Pai. Porque eles já são abençoados por Ti em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Pai amado, em nome do Seu Filho, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, amém. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia.